Bom, quando a gente fala sobre o diabetes tipo 1, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é, obviamente, o açúcar e a insulina, certo? Mas nesta análise de hoje nós vamos mergulhar muito mais fundo. Vamos olhar de perto para as realidades fisiológicas e psicológicas de longo prazo dessa condição. Aquele preço verdadeiro e silencioso que o corpo e a mente dos pacientes pagam todos os dias e que quase ninguém vê. Para começar, pensa com a gente. Qual é o verdadeiro custo de ter que imitar um órgão humano 24 horas por dia? O nosso pâncreas é uma máquina autônoma simplesmente perfeita. Só que no diabetes tipo 1, as células que produzem a insulina são destruídas. Na prática, quem tem esse diagnóstico precisa assumir de forma totalmente manual e ininterrupta o trabalho de um órgão vital. É um fardo absurdo, tanto físico quanto mental, que dita literalmente cada escolha do dia a dia. E é aí que entramos na nossa primeira parte, a matemática da sobrevivência. Olha só a realidade do tratamento moderno por contagem de carboidratos. Ele adiciona, em média, 180 decisões extras na rotina de alguém. 180. Para cada refeição, a pessoa precisa calcular matematicamente a quantidade exata de carboidratos que vai comer. E, segundo as diretrizes mais recentes, os pacientes em esquemas intensivos muitas vezes precisam calcular também o impacto das proteínas e das gorduras para só então ajustar a dose de insulina e conseguir sobreviver com a glicemia estável. E sim, usar aquelas listas de substituição de alimentos traz uma flexibilidade enorme, permitindo que a pessoa tenha uma dieta bem mais variada. Mas o preço disso é uma educação contínua e implacável. Imagina ter que avaliar o tamanho da porção de uma carne, de um vegetal, e converter isso numa dose exata de hormônio. Todo santo dia. Não tem feriado, não tem folga. Um pequeno errinho de cálculo, e a gente já está falando de uma hiperglicemia severa ou de uma hipoglicemia super perigosa. E o que torna essa estrutura de contagem de carboidratos tão complexa é o esquema que a gente chama de basal-bolos. Pensa assim, de um lado a gente tem a insulina basal, aquela de ação lenta, que tenta imitar a liberação de fundo do pâncreas. Do outro tem o bolos, que é a insulina ultra rápida, aplicada bem na hora de comer. O desafio gigante é alinhar essas duas forças perfeitamente com a digestão. Se a insulina ultra-rápida agir antes ou depois do alimento ser absorvido, o corpo sofre picos ou quedas bruscas. É uma verdadeira dança no escuro. Agora, vamos descer um pouco mais na superfície e entrar na segunda parte, para falar de um problema bem menos discutido: o impacto muscular silencioso. O conceito-chave aqui é a sarcopenia. A gente costuma pensar na insulina só como a chave que abre a célula para a glicose entrar, né? Mas a ciência mostra que a insulina é absolutamente essencial para manter e processar as proteínas. Sem insulina, ou quando o corpo resiste a ela, a coisa toda desanda. A síntese de proteínas despenca e a degradação simplesmente dispara. Tem uma cascata celular exata para isso acontecer. A insulina estimula o IGF-1, que por sua vez ativa a via mTOR, que é basicamente o grande motor de construção dos nossos músculos. Sem a insulina sinalizando corretamente, esse motor desliga. O resultado, o corpo começa a canibalizar as próprias proteínas para gerar energia. É por isso que muitos pacientes relatando essa rotina intensiva sofrem com uma perda muscular muito rápida, dores constantes pelo corpo e uma fraqueza que parece não passar, conhecida clinicamente como astenia. O tecido muscular literalmente vai atrofiando. E pior, isso vira uma bola de neve. Pesquisas muito importantes, como as da FURB, revelam um ciclo vicioso. Pacientes com tipo 1 frequentemente apresentam baixa massa muscular e muita gordura corporal. O grande problema é que o músculo é como se fosse a principal esponja de glicose do nosso corpo. Então, ter menos músculos torna o controle da glicose infinitamente mais difícil. É cruel. Quanto mais músculo a pessoa perde, mais a glicemia sai do controle. E quanto mais ela descontrola, mais músculo se perde. E a longo prazo, se esse equilíbrio não é mantido, a hiperglicemia crônica vai atacando os vasos sanguíneos e os nervos. Estamos falando de riscos micro e macrovasculares, além dos danos neurológicos. A polineuropatia diabética, por exemplo, é silenciosa, mas devastadora. Quando você junta essa neuropatia com aquela perda muscular rápida que acabamos de comentar, os pacientes frequentemente desenvolvem quadros seríssimos de dores crônicas, muito associados à fibromialgia. É uma fadiga extrema, dores musculares intensas, que reduzem drasticamente a mobilidade e, claro, a qualidade de vida.
O que nos leva à nossa terceira seção, o peso emocional e psicossocial, porque o impacto não fica só no corpo físico. Tem uma citação bem direta de um estudo publicado no Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, que diz que a qualidade de vida dessas pessoas pode ser tão comprometida que exige um suporte contínuo da família, dos profissionais e da comunidade inteira. Afinal, não é só sobre lidar com agulhas e matemática, é sobre lidar com uma pressão diária implacável sobre a mente. A verdade é que existem gatilhos gigantescos para a saúde mental. A ansiedade vira uma sombra na vida da pessoa. Aquele medo de ter uma hipoglicemia grave durante a noite, por exemplo, ele nunca desliga. Esse esgotamento mental, que vem dessa necessidade de contar o carboidrato para absolutamente tudo o que se come, tem uma relação muito forte com quadros graves de depressão. Muitos jovens acabam sentindo um isolamento forte, e as pesquisas mostram que eles ficam até mais vulneráveis ao bullying na escola. Então, a conclusão óbvia é que tratar o diabetes tipo 1 é muito mais do que prescrever insulina lenta e ultra rápida. Para conseguir combater essas dores crônicas musculares, a fibromialgia, a depressão e a ansiedade contínua, o cuidado precisa ser totalmente multidisciplinar. Ter o apoio de psicólogos e psiquiatras não é um bônus, é algo tão vital quanto a própria insulina para manter a pessoa firme nessa rotina pesada sem desistir de si mesma. Mas vamos olhar para frente. Quarta e última seção: o futuro e as ilhotas artificiais. A medicina celular está desenhando um horizonte incrivelmente promissor. O grande objetivo agora é, de fato, substituir as células que foram destruídas. Já existem estudos revolucionários mostrando terapias com ilhotas pancreáticas criadas em laboratório. A gente está falando de ensaios com edição genética, da empresa Sana, onde as células sobrevivem por semanas sem rejeição. E também dos testes da Vertex, onde pacientes se tornaram totalmente independentes das injeções de insulina 1 ano depois do transplante. Só para a gente comparar rapidinho as duas tecnologias que lideram isso hoje. A terapia da Vertex, a VX880, teve esse sucesso estrondoso de independência da insulina, mas ela exige que a pessoa tome imunossupressores continuamente para não rejeitar o transplante. Do outro lado, a abordagem da Sana usa a tecnologia CRISPR para criar células hipoimunes, que ficam invisíveis ao corpo e não exigem esses remédios super pesados. O problema é que até agora a produção de insulina delas foi considerada baixa. É exatamente esse balanço entre segurança e eficácia que a ciência está correndo para lapidar. O que resume muito bem o objetivo de tudo isso: a busca pela cura funcional. É o cenário perfeito, com controlo glicêmico redondo, zero necessidade de injetar insulina externa e sem depender de remédios imunossupressores agressivos. É basicamente a devoção completa da autonomia para o corpo, parando finalmente aqueles danos musculares e tirando as calculadoras da jogada. E para fechar nossa análise, fica uma provocação para a gente pensar. Vendo de perto essa montanha-russa que é a contagem exata de carboidratos, a perda muscular rápida, o risco de fibromialgia e aquele peso invisível e constante da ansiedade e da depressão, quando essa cura funcional finalmente chegar e for acessível, ela não vai ser só a cura de um pâncreas. Vai ser, literalmente, a devolução da liberdade física e mental para milhões de pessoas. Muito profundo, não acha? A gente vai ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima análise.